Muito boa tarde, estamos iniciando agora pelo Nova Trento News o nosso Almoço e Notícia. Programa esse que vai ao ar de segunda a sexta neste horário, trazendo sempre um convidado muito especial. Sempre no oferecimento de Postos Viabella, Canelinha e aqui na cidade de Nova Trento. Você sabia, quando você abastece com V-Power, além de concorrer a prêmios todo final do mês, você também está colocando no tanque do seu veículo um combustível de qualidade? Postos Viabella, Canelinha e aqui na cidade de Nova Trento. E Hortifruti do Léo, bairro Bezerelo, ao lado da Capela Santa Ágata, em nossa cidade. Frutas, verduras, legumes, produtos coloniais e agora também com uma grande variedade de peixes. E o pinhão também você vai encontrar. Hortifruti do Léo, um ano em Nova Trento de muito sucesso, ao lado da Capela Santa Ágata, aqui em Nova Trento. Em nome de Postos Viabella e Hortifruti do Léo, começa agora o Almoço e Notícia. O nosso Almoço e Notícia segue nesse dia, trazendo sempre um convidado especial na hora do almoço. Obrigado sempre, compartilha aí o nosso programa. Gente, hoje eu estou recebendo o contador, o Neri Miller. Eu não sei se você sabe, mas a declaração do imposto de renda da pessoa física termina agora dia 30. Tá batendo na porta aí. E o Neri fala sobre a declaração do imposto de renda, o que pode acontecer se a pessoa que tem que fazer a declaração não faz, um assunto de grande importância que você acompanha agora no nosso Almoço e Notícia. Neri, bom dia. Bom dia. Vamos falar um pouco sobre a declaração do imposto de renda para a pessoa física. Estamos entrando na última semana desse mês de maio, o prazo está terminando. Quem realmente tem que fazer a declaração, Neri? Bom dia, Hércules. Bom dia aos telespectadores, ouvintes. Exatamente, estamos aí na reta final da mais importante obrigação acessória aplicável às pessoas físicas no Brasil, que é a prestação de contas perante o imposto de renda da pessoa física, uma obrigação acessória junto à Receita Federal do Brasil. O prazo de entrega se encerra agora dia 31 de maio, na outra segunda-feira, né? Esse ano, excepcionalmente em função da pandemia, houve uma postergação de um prazo de abril para maio. Normalmente seria sempre em abril. Então temos um prazo um pouco alongado, porém estamos chegando agora na reta final. Bom, em relação a essa declaração do imposto de renda, quais pessoas físicas, né, têm a obrigação de prestar contas à Receita Federal através da declaração do imposto de renda? Um dos requisitos, sempre lembrando que a declaração ela contempla vários requisitos. Então, basta você se enquadrar em um desses que eu vou falar agora, que você está obrigado então a entregar essa declaração à Receita Federal do Brasil. O primeiro requisito é você ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 durante o ano calendário 2020. Lembrando que nós estamos agora em 2021, prestando contas relativamente ao ano calendário 2020. Então, se em 2020 você recebeu salários, aluguéis, prolabore de empresa, rendimentos de aposentadoria, enfim, acima desse montante, você está obrigado a prestar contas à Receita Federal através da declaração. Outro requisito é você ter recebido rendimentos isentos ou não tributáveis, aí acima de R$ 40 mil. Então, por exemplo, sacou o fundo de garantia, recebeu lucros das empresas que têm isenção de imposto de renda na distribuição desses lucros, alguns outros tipos de rendimentos que são considerados isentos ou não tributáveis, alguns contribuintes que por possuírem alguma doença por moléstia grave têm uma isenção de imposto de renda junto à Receita Federal. Então, se esse montante de rendimento for acima de R$ 40 mil, a pessoa física também está obrigada a entregar a declaração do imposto de renda. Para quem exerce, outro requisito, né? Para quem exerce atividade rural, quem auferiu receita, não é ganho, lucro, para quem teve receitas de vendas de produtos agrícolas acima de R$ 142.798, também durante 2020, está obrigado a prestar declaração. Outro requisito, quem teve em 31 de dezembro de 2020, que é a posição da declaração atual, bens e direitos, ou seja, patrimônio acima de R$ 300 mil.
Então a soma do valor, apartamento, casa, terreno, carro, saldo em poupança, aplicação, esse é o patrimônio da pessoa física, o conjunto de seus bens e seus direitos. Se esse montante ultrapassar R$300 mil, é um requisito também que obriga a pessoa a entregar a declaração do imposto de renda. Lembrando que essa soma de R$300 mil, principalmente em relação a bens móveis e imóveis, não é o valor de mercado que eu vou considerar, mas sim o valor que eu paguei na aquisição. Então, por exemplo, comprei um apartamento há 10 anos atrás por R$100 mil, ainda que hoje ele tenha um valor de mercado de 350 mil, o que vai valer o quanto eu paguei na época. Esse é o valor que eu vou considerar para essa soma de patrimônio de R$300 mil. É o quanto eu desembolsei efetivamente para adquirir aquele patrimônio. Outro requisito obrigatório, né, é se durante o ano 2020 a pessoa física ela vendeu algum bem, um apartamento, um terreno, um carro, enfim, com ganho de capital, ou seja, vendeu acima do que pagou na compra. Tá? Veículos é mais difícil você vender acima do que comprou, mas bens imóveis é bastante comum, você compra um preço, há uma valorização ao longo do tempo e você vender acima desse valor. Então, se você vendeu algum bem imóvel ou bem imóvel com ganho de capital, também é um requisito que obriga você a entregar a declaração de imposto de renda, independentemente dos demais requisitos. Esse é um requisito que obriga também. Outro caso que também obriga a pessoa física a entregar a declaração é se em 2020 a pessoa física ela optou por uma isenção do imposto de renda que existe em relação a ganho de capital na venda de um bem imóvel. O que acontece? A pessoa física, se ela possui um bem imóvel residencial, casa ou apartamento, se ela vender esse bem imóvel, ainda que tenha tido um ganho de capital, vendeu acima do que comprou lá atrás, se ela aplicar o produto dessa venda, o valor da venda desse imóvel, na aquisição de um outro imóvel residencial também, durante o prazo de 180 dias, a pessoa física ela pode usufruir de uma isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital da venda anterior. Então, se a pessoa física ela aproveitou esse benefício durante 2020, ela precisa então também entregar a declaração do imposto de renda. Uma outra situação que obriga também é uma pessoa física que eventualmente ela estava residindo fora do país por um tempo e agora então ela volta a readquirir a condição de pessoa física residente no Brasil. Só por esse motivo também já obriga ela a entregar a declaração, independentemente da questão de rendimentos, de patrimônio e outros requisitos. E por fim, um fato novo que nós temos agora na declaração de 2020, essa é uma novidade, em relação às pessoas físicas que em 2020, em função da pandemia, tiveram acesso ao auxílio emergencial, né? Um programa criado pelo governo federal para subsidiar a renda de algumas pessoas. A pessoa física que acessou esse auxílio emergencial, aquelas parcelas de 600, alguns receberam 1.200, depois mais um complemento de 300, né? Se a pessoa física recebeu esse auxílio emergencial e de forma cumulativa, tá? O fato de eu ter recebido auxílio não quer dizer que eu tenho que entregar a declaração. Eu vou entregar a declaração se eu recebi o auxílio e, além disso, eu tive rendimentos tributáveis no ano acima de 22.847,76. Então, vejam, já ouvi muitos comentários por aí, recebi o benefício, eu tenho que entregar a declaração. Não, o requisito ele é cumulativo, eu ter recebido o auxílio emergencial e também ter recebido rendimentos de salário, aposentadoria, aluguéis, enfim, acima de 22.847,76. Aí sim eu sou obrigado a prestar contas e, nesse caso, a pessoa física provavelmente ela terá que devolver o valor das parcelas do auxílio emergencial. Por quê? A lei, quando foi criada, já falava isso, que a pessoa física tem lá direito ao auxílio, para quem quisesse, quem atendesse aos requisitos, mas a lei já falava que se no ano calendário a pessoa física fosse receber rendimentos tributáveis acima desse valor que eu acabei de falar, teria que depois devolver esse auxílio. Então agora chegou o momento da pessoa física prestar as contas, né? E se ela atender esses dois requisitos cumulativos, recebeu o auxílio, mas teve rendimento acima de 22.847,76, ela vai ter que devolver esse auxílio emergencial. Isso já era um requisito da lei. Tá? Então não é uma novidade que foi criada agora, não é uma questão, o governo está agora passando o pé nas pessoas físicas, não, isso já estava na lei desde o princípio, né? Ok? Então esse é um requisito novo em 2020 em relação à obrigação da entrega da declaração. Então esses são os 8 requisitos, como eu falei no início, basta eu me enquadrar em um deles que eu sou um contribuinte obrigado a entregar essa declaração do imposto de renda da pessoa física. Estou conversando com o Neri, ele é contador aqui do município de Nova Trento, falando sobre a declaração do imposto de renda. Nós vamos ao intervalo e voltamos na sequência.
Estamos de volta com o nosso programa, conversando hoje com o Neri, ele é contador aqui em Nova Trento. Neri, no primeiro momento você colocou vários requisitos aí para que a pessoa faça a declaração do imposto de renda, se ela estiver enquadrada em um daqueles requisitos que você falou no primeiro momento. Agora vamos que a pessoa não faça a declaração, Neri. Ela tem que fazer, mas ela não fez. O que pode acontecer? Perfeito, boa pergunta. A pessoa física, ela estando obrigada a entregar a declaração e ela não fizer a entrega, não cumprir com essa obrigação acessória, ela está sujeita a uma penalidade, uma multa mínima de R$ 165,74. Essa é a multa mínima por atraso na entrega da declaração. Esse é o valor em reais mínimo, mas existe uma multa de 1% do imposto devido, aliás, um percentual sobre o imposto devido, que é calculado, e a mínima multa vai ser esse 165,74. Então, vamos supor que tu teve lá o imposto, entregou a declaração fora do prazo, você tem lá o imposto devido, aí tem um percentual de multa por mês, o sistema vai calcular essa multa mensal, vezes o número de meses de atraso. Vamos supor, era para entregar em maio, entreguei lá em setembro, então são julho, agosto, setembro, são 3 meses de atraso. Então você vai calcular uma multa percentual por mês e vai acumular. Se esse valor for acima de 165,74, prevalece aquela multa maior. Se o valor, vamos supor, deu R$100, o cálculo do percentual sobre o imposto de penalidade, aí o mínimo é 165,74. Então essa é a multa mínima que o contribuinte está sujeito. Outra questão eu não estou obrigado a entregar a declaração. Posso entregar sem problema nenhum. Pode entregar no prazo ou fora do prazo. Aí não vai ter multa. Porque se eu não estou obrigado a entregar, ainda que eu entregue fora do prazo, eu não vou receber nenhuma penalidade. E às vezes acontece, a pessoa física ela teve um emprego durante uma parte do ano. Vamos supor, trabalhou 3 meses numa empresa e recebeu um salário de R$5.000. A soma total do rendimento deu 15 mil, ficou abaixo daquele 28.500. Porém, para um salário de R$5.000, a empresa já vai descontar dela um valor bem representativo de imposto de renda. E que ela pode, se ela entregar a declaração, receber de volta esse valor que ela sofreu retenção. Lembrando que ela só vai conseguir reaver esse valor do imposto de renda se ela, de fato, entregar a declaração do imposto de renda. Não há outra forma de restituir aquele valor, senão por meio da entrega da declaração do imposto de renda. Então, ainda que não é obrigatório, de forma opcional, eu posso entregar a declaração, principalmente nesses casos, em que para mim é interessante entregar a declaração para buscar de volta o imposto que eu sofri desconto na fonte da empresa onde eu trabalhei. Tá? Ô Neri, essa declaração tem que ser feita o quê? Até sexta-feira agora? Até o dia 31 de maio. Até o dia então, 31. A declaração, o prazo se encerra às 23 horas, 59 minutos, 59 segundos do dia 31 de maio. Após esse horário, essa data, multa. Né? Essa declaração tem que ser feita só com o contador ou pela internet a pessoa consegue fazer? Hoje a Receita Federal já disponibilizou várias formas de fazer a declaração do imposto de renda. Não necessariamente essa declaração tem que ser feita com um profissional contábil. Hoje o próprio contribuinte ele pode preencher essa declaração. A única ressalva que eu faço é que a pessoa tem que ter segurança no que está fazendo. A gente já teve vários problemas, eu particularmente, durante os meus 20 anos de vida profissional, já percebi muitas vezes que a pessoa física ela sofreu uma multa pesada, ficou em malha fina, porque ela tentou fazer sozinha, mas preencheu um dado incorreto, né? Não foi nenhuma questão de sonegação, mas preencheu no campo incorreto e ficou na malha fina e depois foi penalizado. Então, assim, qualquer pessoa pode fazer a declaração, não precisa ser um contador. É óbvio que a gente, no nosso dia a dia, da nossa vida profissional, a gente procura sempre estudar mais essa matéria para justamente oferecer mais segurança ao nosso contribuinte. A declaração pode ser feita através do sistema da Receita Federal, que é baixado, pode ser feita por um aplicativo do celular, já tem um programa também disponível. Enfim, preenchimento online, direto no site da Receita Federal, tem várias formas do contribuinte prestar essas informações ao fisco. Perfeito. Neri, algo mais para colocar, para a gente encerrar a sua participação aqui no nosso programa? Sim, eu gostaria de falar duas questões importantes. Uma, assim, alguns motivos que a gente observa, assim, que geralmente as pessoas físicas acabam cometendo erros e, por consequência, ficando com a declaração retida em malha fina. Lembrando que uma declaração em malha fina não quer dizer que isso é um problema, né? Às vezes a malha fina é um procedimento de verificação documental, porque o contribuinte, quando ele preenche a sua declaração, ele está preenchendo os dados ali e você manda para a Receita Federal em meio digital, naquele momento não se apresenta nenhum documento. Então, às vezes, depende da informação que você colocar, ou às vezes apontando alguma inconsistência entre o que você prestou de informação e o que a Receita recebeu de informação da tua fonte pagadora, do teu empregador, de outros órgãos que prestam informações à Receita Federal sobre as suas operações,
há uma divergência de informações, a Receita coloca a declaração em malha fina para saber se você omitiu alguma informação ou informou algum dado incorreto. Então, assim, a gente percebe muitas vezes, por exemplo, você declara um dependente na sua declaração, seu filho, né, ou no caso um casal, o marido declara a esposa, ou a esposa declara o marido, sendo que ambos possuem rendimentos. Né? Então, sempre quando eu coloco na minha declaração um dependente junto comigo, tá, eu sou o titular da declaração, coloco minha esposa, coloco meu filho. Se eu colocar alguém junto comigo na declaração como dependente, eu preciso trazer tudo que essa pessoa física tem, rendimentos, patrimônio, como se fosse uma declaração única. Tá? Então, às vezes acontece muito isso. A pessoa lança o dependente para aproveitar o benefício da dedução da dependência, que deduz um pouco a base do imposto, mas não traz junto esses rendimentos que essa pessoa física ela tem. Então, esse é um motivo muito forte assim, de malha fina das declarações. Outra questão também em relação a despesas médicas, né? Ou a pessoa física lança uma despesa médica sem ter a comprovação de um recibo ou de uma nota fiscal. As despesas médicas elas podem ser lançadas no imposto de renda, é uma despesa que deduz da base do imposto, ajuda o contribuinte, né? Porém, tem que ter a comprovação. Então, às vezes a pessoa lança uma despesa sem ter o comprovante e a Receita Federal depois chama na malha fina, não tem o comprovante, então a Receita vai glosar essa despesa e vai recalcular o imposto do contribuinte. Então, é muito importante isso. Em relação à despesa médica, é importante frisar que despesas com compra, aquisições de remédios e vacinas não são dedutíveis, tá? Somente consultas médicas, exames laboratoriais, tá? Procedimentos médicos mesmo. A vacina e a compra de remédios, infelizmente, né, pela legislação não é permitido deduzir da base de cálculo. Outra questão também importante, por exemplo, principalmente o casal coloca o filho na declaração como dependente e às vezes ele tem um rendimento de uma pensão alimentícia, às vezes é um casal que se separou, então tem lá o filho como dependente e o outro, né, cônjuge paga a pensão alimentícia. Então, a pensão alimentícia é um rendimento normalmente tributável, é como se fosse um salário para uma pessoa, e nesse caso, quem é o beneficiário do rendimento geralmente é o filho, né, que é o beneficiário da pensão alimentícia. Então, esses são alguns cuidados assim, que a gente sempre, né, costuma salientar, porque a gente vê com muita frequência pessoas físicas terem sua declaração retida em malha fina por esses motivos. E outra questão, assim, que talvez mais como orientação, né, para os contribuintes, quanto à forma mais adequada de fazer uma declaração de imposto de renda, principalmente para quem é casado e tem filhos, né? Em primeiro lugar, assim, o que eu vou falar é uma regra geral, não quer dizer que para todos vai se aplicar essa regra, tá? Mas normalmente um casal, a melhor forma de fazer a declaração é separado, não fazer uma declaração conjunta, tá? Salvo se um dos cônjuges não possuir rendimentos. Mas se ambos possuem rendimentos, geralmente o melhor cenário é você fazer a declaração separada. Cada um faz a sua declaração e coloca lá os seus rendimentos. Por quê? Porque na hora que você vai colocar as duas pessoas na mesma declaração, a declaração não vai considerar 2 limites de isenção anual, ela considera a soma total. Então, se eu tenho 2 rendas menores, tributa menos, porque existe uma tabela progressiva, quanto mais renda, mais alíquota, né? Então, se eu individualmente tenho valores menores, eu vou tributar para os 2 valores menores. Na hora que eu somo, eu vou numa alíquota maior, vou pagar mais imposto. Então, geralmente, quando tem um casal que ambos possuem renda, geralmente o melhor cenário é fazer declarações em separado. E, se tiver filhos também, aí geralmente o que acontece? Existe um modelo completo e um modelo simplificado da declaração de imposto de renda. Qual a diferença? O modelo simplificado, a lei já diz que, independentemente de qualquer despesa que eu possa ter, de saúde, educação, pensão alimentícia, enfim, plano de saúde, 20% da minha renda já é dado como desconto simplificado. Então, se eu ganhei 100 mil, se eu ganhei lá 50 mil reais, a tributação não vai ser sobre 50, vai ser sobre 40. Já vai um desconto direto de 20% na base de cálculo. Ou existe a declaração chamada completa, onde eu vou, ao invés de aproveitar essa dedução dos 20%, que a lei já dá, eu vou aproveitar despesas dedutíveis que eu tenho. Despesas com instrução dos dependentes ou da minha pessoa física, despesas com plano de saúde, despesas médicas, despesas com pensão alimentícia, se for o caso, despesas com previdência privada, se eu pago, são também despesas dedutíveis. Então, se a soma dessas despesas ultrapassar esse 20% da minha renda tributável, vale mais a pena eu optar pela declaração simplificada, porque eu vou ter uma base menor. Então, no caso de um casal com filhos, onde geralmente a declaração é separada, é a melhor opção, tendo em vista que ambos possuem rendimentos,
Geralmente é melhor fazer a declaração de um cônjuge simplificado, aproveitando o desconto da legislação, e outro cônjuge, onde eu vou carregar os dependentes, fazer a declaração completa. Geralmente vai dar o melhor cenário para pagar menos imposto. Ou você paga menos ou você restitui mais, né? Então, geralmente, como eu falei, não é uma regra geral que se aplica a todos os casos, mas geralmente é o melhor cenário fazer separado. E as despesas dos dependentes, você vai carregar tudo naquela declaração onde o dependente é informado. Eu não posso lançar numa declaração onde o dependente não esteja, a despesa dele tem que estar na declaração onde ele está vinculado como dependente. Então, ali, toda a despesa vinculada ao dependente e ao titular da declaração. Então, geralmente, esse é um cenário mais adequado, né, para fazer a declaração nessa situação. Ok, Neri, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e obrigado também pelas suas explicações sobre a declaração do imposto de renda. E aí, gostou da nossa entrevista de hoje? Espero que sim. Curta e compartilhe a nossa entrevista do Almoço e Notícia do dia de hoje, sempre com um convidado especial na hora do meio-dia. Permaneça com a gente. Amanhã eu volto com o nosso Almoço e Notícia nesse horário, mas ainda hoje, 4 da tarde, com a nossa entrevista do dia, ou a qualquer momento com os nossos plantões. Compartilhe. Nova Trento News, a TV dos neutrendinos.